A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sábado, 26 de julho de 2025, tem como título: Falsos irmãos entre os verdadeiros. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Queridos, a história por trás aí desse texto sagrado, dessa referência bíblica que acabamos de ler, fala sobre a infiltração de falsos irmãos no meio cristão para espionar a liberdade em Cristo e reduzir a escravidão. E é uma aí dos textos mais importantes, para a compreensão do cristianismo. Essa passagem bíblica, queridos, é uma das mais citadas pelos cristãos, pois ela fala sobre a importância da liberdade em Cristo e alerta sobre a presença de falsos ensinamentos que podem levar as pessoas à escravidão. Segundo a história, o apóstolo Paulo havia fundado a igreja em Antioquia e pregado a mensagem de que a salvação era alcançada pela fé em Jesus Cristo, e não pela observância da lei judaica. No entanto, alguns judeus cristãos que haviam sido convertidos ao cristianismo ainda defendiam a observância da lei judaica como forma de alcançar a salvação. Esses judeus cristãos, conhecidos como judaizantes, começaram a questionar a autoridade de Paulo e a espalhar falsos ensinamentos entre os cristãos em Antioquia. Eles afirmavam que a salvação só poderia ser alcançada por meio da observância da lei judaica, o que incluía a circuncisão e a observância do sábado. Paulo, então, decidiu ir a Jerusalém para discutir a questão com os outros apóstolos, incluindo Pedro e Tiago. Durante a reunião, Paulo defendeu a sua mensagem de que a salvação era alcançada pela fé em Cristo e não pela observância da lei judaica. Pedro e Tiago concordaram com Paulo e reconheceram que ele havia sido escolhido por Deus para pregar a mensagem aos gentios. No entanto, alguns falsos irmãos haviam se infiltrado na reunião para espionar a liberdade que os cristãos tinham em Cristo e tentar reduzi-los à escravidão da lei judaica. Eles afirmavam que a mensagem de Paulo era falsa e que a salvação só poderia ser alcançada por meio da observância da lei judaica. Paulo então escreveu a carta aos Gálatas para alertá-los sobre a presença desses falsos irmãos e para reforçar a mensagem de que a salvação era alcançada pela fé em Cristo e não pela observância da lei judaica. Ele afirmou que a liberdade em Cristo era a verdadeira liberdade e que os cristãos não deveriam se deixar levar pelos falsos ensinamentos dos judaizantes. Essa passagem bíblica, queridos, é uma das mais importantes para os cristãos, pois ela alerta sobre a presença de falsos ensinamentos e a importância da liberdade em Cristo. E ela também mostra como Paulo lutou para defender a sua mensagem e para proteger os cristãos da escravidão da lei judaica. Deus abençoe a sua vida e um ótimo final de semana a todos.